Graças a Deus, meu amado irmão, eu sou o pastor Antônio José, líder da Igreja Evangélica Ministério da Reconciliação. Esse ministério que foi levantado por Deus com o objetivo de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Eu queria esta noite compartilhar com o amado um texto poderoso que está no livro histórico de Mateus, no capítulo 9, versículo 14, é um texto que fala sobre jejum. Eu quero lhe falar um pouco sobre jejum esta noite. Mateus 9, 14 diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Versículo 15: Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Eu queria fazer uma pergunta a você que está aí, você que está me assistindo agora nesse vídeo na internet. Você que é cristão, você faz jejum? Você pratica o jejum? E por que você pratica o jejum? Você sabe o que é jejum? Você observou que o texto que eu acabo de ler, e com certeza você também deve ter acompanhado na tua Bíblia, ele afirma que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam. O texto é claro, versículo 14: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Os discípulos de Jesus não estavam jejuando, mas por que eles não estavam jejuando? Versículo 15: Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Uma coisa muito interessante é que quando nós perguntamos a um cristão por que ele faz jejum, muitos dizem para buscar poder. E quando nós perguntamos o significado do jejum, eles sempre atribuem o jejum a algo como purificação. Alguns dizem: vou fazer jejum para buscar poder. Outros dizem: não, eu faço jejum porque a Bíblia diz que é para fazer, porque Jesus fez e eu preciso fazer. Então, via de regra, as pessoas, elas praticam determinadas coisas e nem mesmo sabem por que estão fazendo. Bem, em primeiro lugar, Jesus nos dá aqui o significado do que é jejum. Ele disse: Pode acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então, jejum é sinônimo de tristeza. Os judeus sempre jejuaram em momentos de tristeza. Por exemplo, quando eles perderam o seu rei Saul, eles jejuaram durante 7 dias em Mispa. Por quê? Porque eles estavam tristes. Então, jejum não é sinônimo de alegria. Jejum na Bíblia não é sinônimo de buscar poder. Jejum não serve para santificar. Jejum era um rudimento judaico, era um sacrifício, era uma obra sacrificial para a carne. Mas por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando? Porque Jesus disse: como é que eles podem estar tristes se o noivo está com eles? E quem é o noivo? Jesus Cristo. Mas Jesus disse: dias virão. Observe, não são meses, não são anos, não são séculos, seriam dias. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias eles hão de jejuar. Que dias foram esses? Os dias que Jesus ficou ausente quando morreu. E como os judeus, que eles eram judeus, estavam sujeitos àquelas ordenanças, eles jejuaram porque havia tristeza. Mas agora não há mais motivo de tristeza. Por quê? Porque o noivo, ele ressuscitou. E onde está o noivo? Paulo falou sobre isso. Se você vier comigo na epístola do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia, Gálatas capítulo 2, olha o que disse o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus é o noivo, e o noivo está onde? Está dentro de mim, está dentro de você que é cristão. Na epístola aos Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo diz assim, Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que coisa tremenda. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, Cristo em você, Cristo em mim, a esperança da glória. Então o noivo está dentro de mim, o noivo está dentro de você. Portanto, nenhum crente, nenhum cristão autêntico, nenhum cristão verdadeiro tem motivo de tristeza.
Por isso que não jejuamos. Por que jejuar se o jejum é sinônimo de tristeza? Cristo está em mim, Cristo está em você. Então o que há em nós é alegria. Nós temos motivo de regozijo, porque o noivo agora está dentro de nós. E eu tinha falado para você que o jejum é um rudimento judaico. É um sacrifício, é uma obra sacrificial. A palavra de Deus ela nos mostra de uma forma muito clara, muito explícita, que existem 4 sacrifícios que Deus se agrada e que Deus recebe. E eu queria compartilhar isso com você. O primeiro sacrifício está no Salmo 51, no versículo 17. Eis aqui os sacrifícios que Deus quer que tu faças, meu amado, como um crente. E Ele recebe esse sacrifício. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? É quando o meu espírito está quebrantado, é quando eu derramo a minha alma perante o Senhor, é quando o meu coração está compungido e contrito, é quando eu bato no peito e digo: Senhor, eu não sou digno de nada do que tenho, eu necessito da tua bondade, da tua misericórdia na minha vida. É quando você reconhece diante de Deus que você é um pecador, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. É quando você dá toda a honra e você dá toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Via de regra, quando nós perguntamos a um cristão: você é convertido desde que tempo? Ele diz assim: eu aceitei Jesus no ano tal. Eles nunca dizem o que Paulo dizia: sou pela graça de Deus. Nós temos aqui outro sacrifício, outra obra sacrificial nesta nova aliança que Deus recebe, que está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, eu vou te dizer uma coisa, meu amado. Não caia nessa de muita gente aí dizer: mas não precisa congregar, não precisa estar em igreja. Para que eu esteja próximo de Deus, eu não tenho que estar na igreja. A palavra do Senhor diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. O cristão verdadeiro é aquele que foi tirado do mundo e tem que estar sim na igreja, ouvindo a palavra de Deus. E um dos sacrifícios que Deus recebe é quando você vai ao culto e você apresenta o teu corpo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ninguém pode cultuar a Deus por você. Esse é o segundo sacrifício. E o terceiro sacrifício nós encontramos na Epístola aos Hebreus, no último capítulo, no capítulo 13, do versículo 15.